O processo de adoção atualmente envolve várias questões que começam com a afinidade. É preciso percorrer um caminho seguro para dar todas as garantias de filhos legítimos às crianças que serão adotadas. É que na maioria dos casos, os adotados são crianças que foram abandonadas ou tiradas do convívio com os pais porque estes, em função da legislação, não ofereciam condições de ser reconhecidos como pais responsáveis. No programa de hoje, você vai ficar sabendo como está o processo de adoção em Mato Grosso do Sul. E o promotor de Justiça da Infância e da Juventude, José Roberto Tavares de Souza, fala sobre todo o processo no âmbito do Ministério Público e do Judiciário. Aguarde um instante só. O sentido da adoção é a constituição da família. Mas mesmo com tantas crianças e adolescentes disponíveis para adoção, exigências como sexo, idade e cor da criança tornam-se barreiras no processo de constituição familiar. A legislação sofreu mudanças justamente para garantir que as crianças adotadas sejam efetivamente reconhecidas como filhos legítimos. Hoje, em Mato Grosso do Sul, existem cerca de 54 crianças disponíveis à adoção nos mais de 11 abrigos do estado. No entanto, a exigência de alguns pais com relação ao sexo, idade e cor da pele do menor acabam atrasando o processo de adoção. As principais dificuldades envolvem a escolha pelos próprios requerentes, da adoção em relação à idade, em relação à cor. Muitos preferem crianças louras de olhos verdes, Essa seria a dificuldade que se encontram, porque tem muitas crianças disponíveis para adoção. E é preciso um trabalho, isso nós estamos fazendo, de conscientização em relação à questão de querer adotar. O desembargador Josué Oliveira, há 8 anos, recebeu a notícia que seu filho adotaria uma criança. No primeiro momento, ele lembra que ficou apreensivo com a decisão, mas a convivência com o neto João Pedro derrubou qualquer preocupação que poderia existir. Quando meu filho Maurício comunicou a intenção dele e da esposa de adotarem uma criança, nós certamente recebemos com uma certa reserva, mas depois, com a convivência, sentimos assim que a atitude que o casal tomou foi extraordinária. Tanto é que nós temos uma convivência bastante próxima com o neto João Pedro, que hoje já tem 8 anos. Amor, afeto e confiança são laços indissolúveis que constituem uma família. Quem optou por falar abertamente sobre a adoção acredita que esta seja a melhor opção. Eu acho muito importante revelar, até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o direito do adotado, a partir dos 18 anos, ter pleno acesso ao processo de adoção. Então, nada mais justo que, à medida que a criança vai entendendo, seja revelada a ela a forma como ela passou a integrar o seio daquela família. O João Pedro, que é o adotado, sem que se faça distinção alguma do vínculo biológico e o vínculo por força da adoção, é uma criança bastante querida por todos e considera os primos como seus amiguinhos e cuida bem deles, e a reciprocidade de tratamento, de brincadeira entre eles é espetacular. Cleiton de Almeida Fonseca, de 20 anos, foi adotado quando era recém-nascido. A adoção garantiu a ele um lar, carinho e atenção, e devolveu aos pais a satisfação de completar a família e educar uma criança. O que eu penso que a adoção representa um pouco mais para os pais do que para os próprios filhos, mas a adoção por uma criança ou por alguém já mais adulto
significa para mim uma nova vida, entendeu? Um novo caminho, um caminho já traçado, já escolhido, caminho projetado pelos pais. Meus pais sonharam com um filho e já projetaram, já traçaram toda aquela jornada, todo aquele caminho e me escolheram para que eu seguisse com eles, para que eu trilhasse com eles o caminho que eles já construíram. O jovem deixou a casa da família em Aquidauana para estudar Direito em Campo Grande. Filho único, Cleiton fala da cobrança dos pais que nunca fizeram distinção sobre o fato dele ser adotado. Embora eles exagerem o que eu penso, cada filho pensa que o pai exagera, a mãe exagera, eles sim são meu exemplo ainda. Eles são meu espelho, quem eu olho para cima ainda, quero ser igual ao meu pai, quero ser igual à minha mãe. Uma situação polêmica continua causando dificuldades em alguns processos de adoção. É o envolvimento de casais homossexuais. Para a psicóloga do Ministério Público Sul-Mato-Grossense da área da infância e da juventude, Denise Xavier, não há por que haver discriminação. Afinal de contas, a segurança prevalece no interesse da criança e a Constituição garante que todos são iguais perante a lei. O que importa é que essa criança tenha direito a um projeto de vida, a uma família. E se um casal ou um homossexual for considerado, né, pela equipe apto a adotar, ele está comprovada a sua condição como um bom pai ou a sua aptidão para constituir uma família para uma criança que está no abrigo. E muito melhor para a criança viver numa família do que uma situação de abrigo. Assista no próximo bloco a entrevista com o promotor de Justiça da Infância e da Juventude, José Roberto Tavares de Souza. Ele fala sobre o processo de adoção no âmbito do Ministério Público e do Judiciário em Mato Grosso do Sul. Nós voltamos em instantes.